Olá, bom dia. Estamos aqui no nosso devocional dos Salmos e hoje é o Salmo de número 12, que diz assim: o mundo falso. Diz assim: socorro, Senhor, já não há quem seja leal, já não é possível confiar em ninguém entre os seres humanos. Cada qual mente ao seu companheiro, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor golpeie todas as bocas fraudulentas e a língua arrogante dos que proclamam. Venceremos pelo poder do nosso falar. Nossos lábios são como lâminas cortantes. Quem poderá mandar em nós? Por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu os protegerei e salvarei a quem por isso anseia. As palavras do Senhor são verdadeiras, são puras como a prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros, e desse tipo de gente nos livrarás para sempre. Os ímpios vagueiam soberbos por toda parte, quando a corrupção é exaltada na sociedade. Bom, aqui nesse salmo está falando das pessoas. Davi está dizendo a Deus, pedindo socorro e dizendo que ele só vê pessoas ruins, pessoas que não têm nem um pouquinho de temor a Deus, pessoas que fazem o que vem na cabeça, que não estão nem aí se desagrada a Deus ou não, que não estão nem aí para o que Deus se agrada, para o que Deus quer de nós, sabe? Aqui ele está falando de pessoas falsas e ruins de coração e que não tem temor a Deus e que não respeita, né? Nem a Deus, muito menos o próximo, né? Como ele diz aqui no verso 3 e 4, que fala assim: que o Senhor golpeie todas as bocas fraudulentas e a língua arrogante dos que proclamam. Venceremos pelo poder do nosso falar. Nossos lábios são como lâminas cortantes. Quem poderá mandar em nós? Então ele está dizendo daquelas pessoas que acham que elas mesmas são suficientes, que não precisam de Deus e que, sabe, por elas mesmo conseguem vencer tudo, conseguem fazer qualquer coisa, sendo que a gente sabe que não é assim, né? Foi Deus que nos criou, foi Ele que nos fez e é Ele que cuida de nós. Nós, sem Deus, não podemos fazer nada. Nós devemos confiar a Ele tudo, porque é Ele quem faz por nós. O que seria de nós se não fosse o Senhor, sabe? Então, Davi está falando dessas pessoas porque Deus não se agrada dessas pessoas que só buscam o mal, dessas pessoas que viram as costas para Ele e acham que com a força do braço delas, elas podem fazer tudo e que não tem ninguém superior a elas, sabe? Como diz aqui, né? Quem poderá mandar em nós? Ou seja, elas não acreditam, essas pessoas que Davi está falando não acreditavam que existia um Deus que manda em tudo, né? Pessoas que se acham autossuficientes. Deus não se agrada desse tipo de pessoa, sabe? Nós devemos ser humildes, nós devemos ter um coração quebrantado e voltado para o Senhor, sabe? E entregar tudo nas mãos dele e obedecer e confiar que é Ele que cuida de tudo. Confiar tudo nas mãos dele, toda a nossa vida, sabe? Todos os nossos problemas, todas as nossas bênçãos, tudo, simplesmente toda a nossa vida nas mãos dele. E Davi está falando de pessoas que existiam naquela época e que existe até hoje, pessoas que sempre vai existir, né? Que é pessoas que não têm temor a Deus, muito menos ao próximo, que é pessoas que não tá nem aí para as coisas de Deus, que se acha autossuficiente e que ainda por cima é falso,
Por quê? Porque se essa pessoa ela não teme a Deus, se essa pessoa ela não obedece, ela não segue os mandamentos do Senhor e ela acha que ela mesma é autossuficiente, que ela não precisa de ninguém, então essa pessoa automaticamente ela vai ser falsa, ela vai ser uma pessoa ruim. Porque se alguém não teme a Deus, muito menos vai ter respeito pelo próximo, né? E Deus não se agrada dessa pessoa, desse tipo de pessoa. Ele não quer isso, ele quer que sejamos humildes, sabe? Que tenhamos, como diz aqui no verso 5, aqui está dizendo que Deus diz isso: por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora me levantarei. Só que aqui não está falando só das pessoas pobres, está falando dos pobres de espírito, sabe? Aquela pessoa humilde, aquela pessoa que reconhece, que tem um coração quebrantado, que reconhece que o Senhor é tudo na vida dela, que reconhece que sem Deus ela não é nada. Essa pessoa é uma pessoa pobre de espírito. Então, Deus se agrada desse tipo de pessoa, sabe? E Ele quer que sejamos assim. Ele quer que sejamos humildes. Ele quer que sejamos pobres de espírito. Ele não quer que pensamos que somos autossuficientes. Não, porque não somos. Sabe como foi que Deus nos fez? Foi Deus que nos fez. E como podemos muitas vezes nos achar autossuficientes, pensar que podemos tudo? Como pode isso? Sabe? Deus não se agrada disso. Ele quer humildade. Ele quer que sejamos pobres de espírito. Ele quer que confiemos nele. Ele quer que sejamos humildes, reconhecemos que nós precisamos dele. É isso que ele quer. Porque realmente nós precisamos dele. Realmente nós não somos nada sem ele. Então aqui Davi ele se vê cercado desse tipo de pessoas e ele pede socorro ao Senhor. E ele diz assim, que Deus está dizendo, né? Por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora eu me levantarei, eu os protegerei e salvarei a quem por isso anseia. Ou seja, ele está dizendo que ele se agrada das pessoas humildes, das pessoas que reconhecem que ele é Deus, que o buscam e que quando ele diz e salvarei a quem por isso anseia, ou seja, a quem busca ele constantemente de todo o coração. Essas pessoas, Deus ele se agrada desse tipo de pessoa. Ele se agrada de quem busca ele de todo o coração, ele se agrada de quem tem um coração quebrantado, de quem o adora em espírito e em verdade. E ele nos salva, ele nos livra, ele nos protege. E Davi continua assim: as palavras do Senhor são verdadeiras, são puras como a prata, purificadas no forno, 7 vezes refinado. Senhor, tu nos guardarás seguro e desse tipo de gente nos livrarás para sempre. Então, Deus, ele é santo, né? Ele é puro, as palavras dele são verdadeiras. Então devemos confiar em Deus, devemos acreditar em Deus, devemos acreditar nas palavras dele e devemos nos manter distante desse tipo de pessoa, pessoas falsas, pessoas que não têm temor a Deus, sabe? Se nos aproximarmos dessa pessoa, deve ser para falar do amor de Deus, mas não para fazer parte daquelas coisas ruins que essas pessoas que não têm temor a Deus fazem, sabe? Não porque somos melhor, não porque somos, né, melhor do que todo mundo, mas não, porque Deus, ele não se agrada, sabe? Ele quer uma separação, precisa ter uma separação. A partir do momento que você entrega o seu coração a Deus, que você serve a Deus, você precisa ser separado. Como diz no primeiro capítulo, no primeiro salmo, fala assim, né? Que bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se assenta, sabe, junto com aquelas pessoas que fazem o que Deus reprova. Mas não é questão de
não é literalmente não se assentar. Vamos supor que faz parte da sua família, pessoas que não têm temor a Deus, pessoas que não respeitam ninguém, não respeitam a palavra de Deus, e você precisa conviver com essas pessoas por algum momento, assim, você precisa, porque faz parte da sua família. Você pode, é claro, é a sua família, mas você não deve participar das coisas ruins que essa pessoa faz. Como Davi está dizendo aqui, né? Que o mundo está cheio de pessoas falsas. Você não deve participar da falsidade dessa pessoa. Sabe, se essa pessoa vier falar mal de alguém pra você, não aceita. Desconversa, sai fora do assunto, corta. Mas é isso que essa palavra está dizendo, sabe? Se separar é não participar das coisas ruins que essas pessoas fazem. E Deus, ele está vendo tudo, ele não se agrada desse tipo de pessoa e ele se agrada do pobre de espírito, do humilde, do de coração quebrantado. Então que venhamos nos separar para o Senhor e sermos humildes, sermos pobres de espírito, buscar ao Senhor, ansiar pelo Senhor, ou seja, buscar por Ele de todo o nosso coração. Isso sim agrada ao Senhor. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que venhamos nos separar para Ele, né? Que venhamos não fazer parte desse mundo de falsidade, desse mundo de arrogantes, desse mundo de pessoas sem temor a Deus. Que não venhamos fazer parte disso, que venhamos fazer parte do povo separado, do povo escolhido, sabe? E muitas vezes as pessoas podem olhar e achar que a gente se acha demais, ou que a gente, sabe, nos criticar, tá querendo se achar melhor do que os outros. Não, nós não somos melhores. É por isso que nós estamos nos pés de Jesus. E nós queremos que vocês venham também, nós queremos que todos venham para os pés de Jesus. É por isso que estamos com Ele, é por isso que buscamos, é porque somos ruins mesmo, temos o coração, sabe, voltado, inclinado. O ser humano tem o coração inclinado para o mal, inclinado para o pecado. Se fôssemos bons demais, nós não estaríamos, né, buscando o Senhor, nós não estaríamos buscando na palavra, tentando melhorar a cada dia. Então, vamos, né, nos separar, vamos ser um povo separado para o Senhor. Vamos pregar a palavra dele, sim, e buscar as pessoas que estão no erro, as pessoas que estão na falsidade, que estão na arrogância, que não têm temor ao Senhor. Vamos atrás dessas pessoas, sim, mas para levar a palavra do Senhor para essas pessoas, porque Deus quer que todos se convertam a Ele. Ele quer que todos o busquem, que todos tenham temor. Então, essa é a palavra do Senhor neste dia para nós. E eu vou orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Amado, que o Senhor venha falar melhor ao coração de cada um. Pai, que o Senhor venha alcançar vidas que estão precisando da Tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor venha dar entendimento, Senhor, a cada pessoa que assistir esse vídeo. Que o Senhor venha dar entendimento da Tua palavra. Pai, eu te agradeço por esse dia. Te agradeço pela Tua misericórdia. Te agradeço por todos os dias. O Senhor tem dado uma palavra maravilhosa todos os dias para nós, Senhor, para o nosso dia, para a nossa meditação, Senhor, para fortalecimento espiritual. E eu te agradeço por isso, meu Pai. Venha alcançar cada vida, Senhor. Leva essa palavra de encontro com cada um que precisa. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. Eu te agradeço e te glorifico. Amém. E é isso, até amanhã.